Voltamos para mais um bloco do programa Atitude e hoje dando prosseguimento à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Belém, conversando agora com o deputado federal Priante. Deputado, a gente já adiantou a questão da segurança, mas eu queria reforçar essa pergunta para o senhor, porque é uma questão que está em debate, as pessoas perguntam demais e como pré-candidato o senhor tem um potencial de questionamentos que a gente precisa responder. A gente sabe que Belém, se a gente olhar hoje no mapa, Belém ela está estrangulada por uma periferia que está cada vez maior, as invasões, as ocupações ali para Itapanã, Icoraci, toda essa região limítrofe com Ananindeua, ela está muito maior do que o centro da cidade. Qual a principal proposta que o senhor tem em mente de projeto para resolver, para dar uma solução efetiva para esse problema? Olha, Meg, esse é um problema da violência, não é um problema particular de Belém, né? Um problema das grandes metrópoles do Brasil. Mas é o que eu havia dito anteriormente. Eu acho que um prefeito, ele tem que ser mais do que um gestor, ele tem que ser um síndico da cidade. Ele tem que estar atento aos problemas que os munícipes vivem. Então, se a violência é um problema sério de Belém, nós temos que, não podemos fazer de conta que a violência não é não está ao nosso lado, não está, né, no dia a dia das pessoas. Então, é preciso fazer alguma coisa. Então, é preciso que a prefeitura tenha a responsabilidade do braço social. Infelizmente, a violência hoje é quase que restrita à violência infanto-juvenil. Muito pouco você vê um delinquente, um batedor de carteira, um assaltante acima de 40 anos, é só garoto, é só aquele menino que saiu da escola do município, né? Aquele que sai com 14, 15 anos da escola do município e acabou aquele tempo dele no município, ele vai para as ruas e aí a prefeitura precisa estar lá do outro lado da escola para dizer assim, não, agora você vai ser amparado pelo poder público para lhe dar a oportunidade de ter uma preparação, certo, para você adentrar o mercado de trabalho, para você ter o desdobramento do seu estudo, para você ter uma ocupação, para você ter acesso ao esporte, enfim, dar um banho de cidadania nesse jovem. Eu acho que é um pouco e, deputado, essa preocupação. É incrível como em todas as campanhas tem. A gente vê essa preocupação dos pré-candidatos, dos candidatos, dos governos. A gente sempre ouve falar em Bolsa Trabalho, em Pró-Jovem. O Pró-Jovem foi um tema que foi debatido na campanha passada. Isso não existe efetivamente? Por que não dá certo? Deixa eu só concluir aqui, Meg. Então, agora, ao mesmo tempo, é preciso que haja um choque de ordem, tá certo? Porque casa que não tem organização, certo? A bagunça se estabelece. Essa que é a grande verdade. Então, a prefeitura, eu penso que a prefeitura tem que ter um braço social forte, tá certo? O grande aliado da violência é exatamente esse nível de dificuldade, falta de oportunidade que as pessoas têm, que se desdobra no nível do indicador de pobreza muito grande que Belém tem, tá certo? São milhões de pessoas, milhares de pessoas abaixo do nível de pobreza aqui na região metropolitana de Belém, mas precisamos também construir um braço de combate à violência. E aí que eu volto a colocar meu pensamento, no sentido de termos uma Secretaria de Segurança Pública do município, tá certo? E cidadania. Essa secretaria não pode ter o orçamento. Hoje o orçamento da Guarda Municipal é 1% do orçamento. Não pode ser isso. Tem que ampliar o volume orçamentário. Precisamos fazer, eu penso em fazer, um exemplo do que acontece em Fortaleza, um programa interessante que é o programa de ronda do bairro. Belém, nos seus distritos teriam 10 carros fazendo a ronda. Isso foi colocado na campanha passada, foi uma proposta, né, minha na É. campanha passada. Através da ronda do bairro, com a Guarda Municipal em parceria com a Polícia Militar, tá certo? É a presença policial na rua. Enfim, é um conjunto no braço social, sem desconsiderar a questão da repressão através da presença do Estado. Eu acho que são duas ações concretas. E mais do que isso, uma política que possa gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade. Esse que é o fundamental. Tem coisas estruturantes que nós precisamos fazer, estruturadas mesmo, e programas simples, como eu vi acontecer em Brasília, como o futebol à meia-noite, certo? Programas de integração, quer dizer, precisamos levar a prefeitura para as ruas, o prefeito na rua, o prefeito com o povo, buscando soluções, mantendo as pessoas ocupadas, tá certo? Para quebrar o ócio, dar oportunidade, geração de emprego, de renda. É um conjunto de ações, é aquilo que eu coloco de ver a cidade de maneira integrada, Meg. Não podemos pensar que a violência
é uma coisa isolada, desfocada da questão da geração de emprego, da oportunidade, da escola, da saúde, enfim. A cidade tem que ser vista como um todo, né? Seu partido hoje ele é base do governo federal, base de apoio. O senhor acha que agora foi lançado recentemente o Brasil Carinhoso, que é um programa do governo federal justamente com atenção voltada para o Norte e Nordeste, intensificada. Será que essa sua articulação política não ajudaria de alguma forma captar recursos, projetos com relação à questão do jovem, a capacitação do jovem? Isso não tem alguma relação? Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o grande diferencial da nossa candidatura. Eu respeito todos os candidatos, não quero ser melhor que um nem que o outro, mas até comparo como se fosse um jogo de futebol. Quem faz o gol é quem está melhor posicionado naquele momento. Eu acho que nossa candidatura tem esse condão de sermos aliados da presidenta Dilma, termos o vice-presidente da República, que é o presidente nacional do nosso partido, e termos um bom diálogo com o governador Jatene. Tá certo? Eu temo que um próximo prefeito não tenha essa capacidade de construção desse diálogo, essa capacidade de construção dessas pontes que são os fatores de complementação do que nós precisamos, né? O orçamento de Belém é um orçamento pequeno, tá? Não temos condições de, com o próprio orçamento de Belém, fazermos frente a todas as demandas sociais e infraestruturais que a cidade tem, e acho que esse é o caminho, tá certo? É a soma de forças. A exemplo do que está acontecendo em outros lugares do Brasil, como no Rio de Janeiro, o prefeito do PMDB lá, quer dizer, conseguiu com a construção de um novo Rio de Janeiro, com uma afinação com o governo estadual, com o governo federal, e essa coisa do Brasil Carinhoso, né, que me toca de maneira muito especial, porque inclusive na eleição passada eu fiz uma proposta que eu vou reeditar para essa. Certo? Se você que conhece a periferia de Belém, quem nos ouve sabe disso, eu pergunto a você, sabe quantas igrejas tem, vou falar de igreja, no bairro do Guamá? Tem mais de 100 igrejas dentro do bairro do Guamá, tá certo? Então, por que não fazer uma parceria com essas igrejas para instalar quase que instantaneamente creches no Guamá? Por que não fazer isso com as igrejas no Jurunas? Por que não fazer isso com as igrejas nos bairros de Belém, no Tapanã, em Coraci, no Mosqueiro, no Outeiro? Creche é um problema. Essa é uma saída, porque a creche é um problema sério, porque primeiro são as crianças, até 6 anos. Segundo, as mães das crianças, que não têm onde deixar os filhos para irem trabalhar. Então, esse é um programa que eu não abro mão. Então, a prefeitura entraria com o apoio pedagógico, com a merenda, com os técnicos, a igreja entra com o espaço. Convênios com a prefeitura? Prefeitura. Com recurso federal? Com recurso federal e com recurso municipal também. E o Brasil Carinhoso à disposição também para nós instalarmos creche. Mas, enquanto não se constrói um prédio para uma creche ideal, nós temos condições de fazermos essas parcerias com as igrejas, tá certo? E as igrejas entram, além do toque moral e religioso, com os espaços físicos, que é já o que custa caro. Né? Então, essa parceria, essa construção, essa soma da Prefeitura de Belém com o governo federal, com o governo estadual, com as igrejas, com as entidades, com as organizações sociais, com a sociedade, com o povo, com a cidade, é isso que nós precisamos construir. Um novo desenho, um novo tempo, uma política moderna, uma política capaz de abrir portas e não, certo, estrangular a cidade, fechar as portas e não oportunizar a cidade a estar aberta para um novo tempo, para uma nova era, para uma nova época, né? Deputado, a gente está prestes a entrar numa grande disputa eleitoral, uma campanha que a gente sabe que vai ser muito disputada, tem fortes candidatos de todos os partidos e a gente sabe que, como sempre, né, vai ser aquela luta bruta. Como é que o senhor está preparado para essa campanha? Meg, eu me preparei, tá certo? Eu me preparei ao longo da minha carreira para ocupar um cargo executivo na minha terra. Eu fui vereador aqui em Belém, fui deputado estadual, estou no meu 4º mandato como deputado federal, fui candidato a governador, fui candidato a prefeito, fui ao 2º turno, aprendi com as vitórias, com as derrotas, me sinto preparado, amadurecido. Eu, ao longo da minha trajetória política, eu só tive um tema na minha pauta, foi a discussão do Estado brasileiro. Tive a oportunidade de ocupar cargos importantes, fui vice-líder do meu partido na Câmara, fui vice-líder do atual vice-presidente da República, quando era deputado Michel Temer, fui presidente da Comissão de Economia da Câmara, tenho a honra de ter a minha foto
ao lado do Tancredo Neves, que foi presidente daquela comissão. Fui o primeiro presidente da Comissão da Amazônia, fui presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, fui relator do Orçamento do Brasil por 3 vezes. Portanto, conheço o orçamento, conheço os caminhos de onde buscar o recurso, me preparei para esse embate, me preparei para essa disputa e tenho certeza que, num alto nível de debate, colocarei as nossas propostas para a cidade, focado num alicerce que eu entendo hoje, pela maturidade que tenho, que é inarredável. É preciso somar forças para fazer os enfrentamentos que Belém tem na sua agenda. A política do isolamento é uma política ruim para todos. Ruim para o prefeito, que não terá sucesso, ruim para a cidade, que não terá êxito, ruim para as pessoas, que não terão efetivamente resultados positivos. Abrir as portas políticas da cidade, construção de uma articulação política eficaz. Esse é o caminho para que nós possamos ter sucesso numa gestão à frente da Prefeitura de Belém. E, Eméguio, te respondendo essa pergunta, me sinto preparado para o embate, respeito todos os adversários, mas entendo que hoje, certo, enquanto algumas candidaturas fecham portas, a nossa candidatura abre as portas para efetivamente buscarmos recursos para fazermos a nova Belém, um novo tempo, uma nova era, tá certo? Que as pelengas políticas fiquem para o passado, que nós possamos olhar para frente e dizer que vamos construir uma nova cidade. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Atitude. Obrigado, a intenção é justamente levar o nosso telespectador ao conhecimento quem são os nossos pré-candidatos e quem são os futuros gestores da cidade. E a gente espera ter conversado e esclarecido dúvida de vários telespectadores. Muito obrigada, deputado. Obrigado a você. Muito obrigada a você, telespectador. A gente vai, infelizmente, terminando o programa por aqui, mas semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser. Um final de semana abençoado. Um beijo grande. Tchau, tchau.